Segue cena política, presença do professor Emílio Peluso, de Direito Constitucional da UFMG, e do professor Normando Martins, Filosofia do Direito da UNBH, e eu continuo o debate com você, Normando. A gente estava falando, o Emílio jogou esse tema muito importante, que eu ia até colocá-lo, e ele antecipou de uma maneira muito precisa, de a possibilidade de uma movimentação militar. No programa passado eu estava falando, o general Olímpio Mourão, aqui em Minas Gerais, deu início ao golpe de Estado de 64. Agora outro Mourão, Antônio Mourão, com essa fala, uma fala que até hoje, interessante de voltar esse tema, porque até hoje está repercutindo, principalmente nos meios universitários, nos meios militares. Você disse que tem até aluno militar, né? Então eu queria que você fizesse uma avaliação disso para mim. Vale lembrar aquela música da Legião Urbana, que país é esse, né? Que país é esse? Nessa questão militar uma me preocupa, frase, né? que foi bisada, foi também falada por Francelino Pereira, quando era presidente da Arena, que virou interventor aqui em Minas, né? Chama um governador, um interventor do governo militar. Ele falava, que país é esse, né? E é nesse sentido, porque olhando para a Constituição, ouvir a fala desse general Mourão, e não haver nenhum tipo de reação enfática, para mim, considerando o que está previsto na Constituição, em nenhum dos casos há essa iniciativa por parte do Exército. Sempre há iniciativa de qualquer situação limite que haja intervenção, ela deve partir, dar quem está com o poder, né, a vontade soberana, diz a Constituição, que é quem está governando e representando essa vontade soberana. Então é importante que não houve por parte do ministro da Defesa, nem por parte do general Vilas Boas, uma reação enfática enquadrando essa posição e chamando a atenção para a responsabilidade. Quanto mais pelo presidente Temer, né? Que nem tocou no... Nem se posicionou, inclusive, né? Constitucionalista como ele é, professor, inclusive. Acho que a atitude dele foi pior ainda como chefe de Estado. É importante que a gente resguarde isso, principalmente para quem nos assiste, a juventude, os estudantes, a população em geral, lembrar que nós não tivemos, em outros tempos, uma situação tão estranha. Por isso, a indagação, que país é esse? Como é que a hierarquia militar, a disciplina militar, né, que se pauta por isso, não fez um movimento nesse sentido, seja do ministro da Defesa, seja da alta cúpula do Exército, que são, inclusive, muito bem preparados. O Emílio estava falando aqui que tem até se debruçando sobre esse assunto com outros professores lá, escrevendo um artigo, né? Há uma preocupação no meio universitário, no meio constitucional dessa questão, né? Sim, a questão é como o Normando colocou. O que a Constituição diz no artigo 142 é que eventual convocação que venha para as Forças Armadas, ela deve provir dos poderes constituídos, né? As Forças Armadas agem, então, em garantia, seja dos próprios poderes, seja da lei e da ordem, mas sempre por demanda desses poderes constituídos. Então, a Constituição de 1988, ela procurou inverter uma relação que era uma relação muito espúria, que se consolidou na história política brasileira, em que os militares decidiam situações de crise e resolviam as situações de crise por cima de uma presidência civil. A Constituição de 88, ela claramente coloca essa subordinação à presidência da República. Então, o artigo 142, ele coloca que as Forças Armadas, na verdade, não vão agir sob o nome de uma suposta intervenção, né? Essa criação, essa coisa que foi gestada recentemente, uma intervenção militar, isso não tem o menor respaldo constitucional. Necessidade patriótica ou não, né? Isso não existe. Isso não existe. Isso é inconstitucional. Pano de fundo, né? É um cognome, na verdade, assim, é um nome ruim que inventaram para colocar num outro nome que se chama, pura e simplesmente, golpe. Isso é golpe. Sim. Aí, assim, até em relação ao que aconteceu em 2016, que eu enxergo como um golpe parlamentar, a gente pode apresentar, na verdade, aqui, de fato, né, sem qualquer tipo de qualificação ou floreio, como um verdadeiro golpe, um golpe claro. E aí a Constituição de 1988 não permite isso. E isso remonta, inclusive, à forma como a lei regulamenta a questão, porque a Lei Complementar 96 regulamentou e definiu a criação do Ministério da Defesa justamente para criar mais uma autoridade civil a definir e regulamentar a relação das três Forças Armadas com o poder do presidente da República Civil. Então, o que está sendo gestado é algo que precisa ser, o que está sendo colocado é algo que o Normando mencionou bem, não é que não houve punição, que não houve repreensão e que precisa ser criticado de uma forma bastante dura. O cientista político Sérgio Abrantes, ele lembrou, olha,
54 e 64 estão sendo repetidos agora nesse ano de 2017 porque é uma situação extremamente grave. Isso precisa de ter uma resposta institucional devida, não é? E a sociedade civil precisa estar atenta para evitar que qualquer coisa seja apoiada nesse sentido. A movimentação outra que você citou, ela surgiu com declarações, com episódios assim. E se dizia na época que não, que as Forças Armadas, eu lembro de ter lido isso sobre 64, que as Forças Armadas eram tidas como democráticas, que jamais iam quebrar o rito constitucional. Jango achava que contava com o apoio das Forças Armadas, inclusive, né, da cúpula das Forças Armadas. E o que se viu, na verdade, foi justamente o contrário. Então, o papel que pode ser exercido por algum nível, algum grau de insubordinação e pode ser revertido, pode ser refletido, na verdade, em algum tipo de apoio popular muito restrito que possa ser traduzido ou dito como apoio amplo, né, pode fazer com que se repita algo próximo de 64. Nós temos que nos preocupar com isso. Me chama a atenção um movimento e uma certa empatia de alguns setores com essa mobilização. Há poucos dias, eu trabalho próximo da Assembleia Legislativa e havia um grupo notadamente panfletando, né, e divulgando e pedindo, solicitando uma intervenção militar no país. Eu fiquei profundamente ofendido como cidadão, porque eu me considero que eu não preciso da tutela como cidadão numa democracia de uma outra força do qual o cidadão não diretamente participe. Eu acho que nós estamos regredindo, né, a um estágio como do golpe, e aí é preciso lembrar, né, fazendo jus à história, né, especialistas em golpes, como nos militares, que fizeram, inclusive, me falha a memória, o próprio Castelo Branco, inclusive, deu golpe para postergar a sua manutenção no poder. Quer dizer, a experiência que nós temos acerca dessa forma de poder que nós tivemos aqui, de triste lembrança, não os habilita nem do ponto de vista técnico-político para poder dar conta de resolver esse problema. Ou seja, o cidadão é que tem que ser instado no sentido da sua representação a cuidar disso. E é bom também lembrarmos que não foram esses militares também que criaram uma situação ética de limpeza no Brasil, aliás, até uma bandeira que era proclamada naquele momento, né? Na verdade, eles criaram uma situação tal em que o nível de acesso à informação chegou a ser um nível tão baixo que figuras se tornaram proeminentes na política brasileira, figuras como Paulo Maluf, como José Sarney, né, gestados justamente nesse momento em que se dizia que se estava tentando fazer algum tipo de limpeza ética no país. E fora as diversas e inúmeras acusações de corrupção que também aconteceram naquele momento. Está lá na Academia Brasileira de Letras, brincadeira. Academia Marco Maciel, na Academia Brasileira de Letras. E também, está falando do Brasil, a gente tem esses exemplos, ele citou o caso do Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, né? E também te lembra, eu li aí, eu vi alguma coisa sobre o golpe lá no Chile. As forças políticas acreditavam que Pinochet era constitucionalista, observaria a Constituição e acabou se virando um dos mais sanguinários ditadores, né? Sim, então, e esse é um outro aspecto, né, que as pessoas não pensam nessa questão como uma vertente da corrupção, né? O fato de ter institucionalizado um aparato repressor que matou, que torturou, que praticou crimes contra a humanidade, né, reconhecidos e provados por inúmeras instituições brasileiras, por comissões brasileiras, por órgãos da sociedade civil, né, não soa como se fosse algo próximo de uma corrupção. É claro que é a prática de ilícitos que já eram ilícitos naquele momento em que a ditadura estava estabelecida, não se tratava de uma situação de guerra declarada como se quer fazer acreditar, e as Forças Armadas nunca fizeram uma meia-culpa sobre o que aconteceu. Aliás, se recusaram a cooperar, inclusive com investigações que poderiam ter ainda mais trazido um papel mais salutar para essa instituição, que é uma instituição importante, sim, para a sociedade brasileira. Trocando um pouco a pauta, eu queria até começar esse assunto com você, Raquel Dodge, lá na Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República. Há muita análise, muitos boatos sobre o fato de a Lava Jato poder perder a força, o ímpeto. Sua opinião, qual é sobre isso? Assim que houve a nomeação pelo presidente Michel Temer da Raquel Dodge, que era, na verdade, uma segunda colocada numa eleição feita entre os membros do Ministério Público Federal, né, já houve essa acusação de início, né? Olha, há um apoio, inclusive, do ministro Gilmar Mendes em relação ao nome dela, então provavelmente ela vai tentar praticar algum ato que possa
criar embaraços à Lava Jato, né? O perfil dela não era um perfil que poderia dar justamente esse tipo de conclusão de uma forma direta. A Raquel Dodge, por exemplo, ela tem um perfil na sua atuação que era um perfil preocupado, por exemplo, com uma temática que, vez por outra, é tida como uma temática que deve ser colocada de lado, que não é de ser objeto de preocupação, que é a questão dos direitos humanos. Ela sempre teve uma posição bastante forte em relação a isso, inclusive defendendo uma posição de um grupo de membros do Ministério Público Federal de que agentes que praticaram crimes contra a humanidade durante a ditadura deveriam ser responsabilizados, né? Há, inclusive, uma nota da Folha dizendo que ela teria procurado os ministros, alguns senadores, durante o seu, entre aspas, beijamão, né, para a sua aprovação no Senado Federal, a sua sabatina, né, que ela já tentando afirmar a posição de que ela pediria essa rediscussão no Supremo Tribunal Federal. Então, alguns procuradores da República viram a sua nomeação como algo interessante. Agora, nós já tivemos alguns fatos aí que já estão apontando que talvez algum problema ela vai enfrentar na continuidade da investigação dos fatos da Lava Jato. Um procurador da República que a assessorava diretamente foi afastado, né, pediu seu afastamento, né, depois da Folha de São Paulo ter publicado uma conversa entre ele e uma das advogadas que estavam trabalhando em uma das delações da Lava Jato. Já foi um desfalque, né? Já é um desfalque que depõe, né, um pouco contra ela. Então, é preciso que ela tome algumas atitudes mais claras aí no sentido de dizer, olha, não, eu não vou atrapalhar ou obstaculizar a Lava Jato, né? Você acha que vai por aí, Normando? Qual que é a sua avaliação? Também acredito que ela já começou mal, né? O episódio do subprocurador Madruga, né? Parece que foi afastado por causa disso. E também a própria destituição de grande parte da equipe, em que pese que ela tenha a possibilidade de mudar a sua equipe, mas desmobilizar a equipe que trabalhava com a Lava Jato, dando a ela outra configuração. Eu acho que talvez a imprensa tenha veiculado um pouco isso, né, que existe no Ministério Público dois grandes grupos que estavam lá atuando, né, e que, nesse sentido, o Janot teria dado importância para esse grupo que estava atuando mais no setor criminal, e o setor, vamos chamar assim, cível, né, ficou um pouco à margem. Até curioso, aproveitando a fala do Emílio, sobre a ligação da procuradora Raquel Dodge com a questão dos direitos, inclusive uma causa indígena, né? Como é que ela poderia se posicionar frente à continuidade da renca, que estava sendo para ser extinta, né? Que é onde tem uma reserva indígena, inclusive, do qual ela tem trabalhos e uma pesquisa nesse sentido. Então, era curioso como é que ela se portaria nessa situação, nesse contexto, mas começou mal. Pois é, né? Mas o Temer, eu ia até falar isso na hora, me confundi um pouco, o Temer, só em tom de brincadeira, extinguiu a extinção da renca por causa de pressões internacionais. Cena política volta já.